Orígenes de Alexandria. A importância da tradição apostólica na igreja primitiva. Meu nome é Pastor Alexandre Sales. Esse é o nosso canal de comentários bíblicos. E se você é novo aqui, se inscreva nesse canal, no nosso canal. Dê um like no vídeo. Então, eu trouxe uma citação de Orígenes de Alexandria, do 3º século, um pastor da igreja primitiva, do universo grego, de fala grega. Orígenes foi considerado um doutor da igreja, do 3º século. Ele escreveu na casa dos mais de 6.000 artigos, 6.000 livros que falam, colocando nos dias de hoje, vamos aí dizer, uns 2.500 livros que ele escreveu. Ou seja, ele comentou sobre toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia e muito mais. Então ele foi muito falado pelo Eusébio de Cesareia no 4º século, na sua História Eclesiástica. Ele reservou um capítulo somente para falar bem desse pastor chamado Orígenes. Então eu considero muito Orígenes, muitos falam mal de Orígenes no decorrer dos séculos, desde a sua época. Ele foi o gênio do cristianismo, muitos falam isso, até mesmo Agostinho fala isso. Muitos foram influenciados por esse pastor. Então eu trouxe um recorte, uma citação de uma obra importantíssima dele, que é o Tratado sobre os Princípios. É a obra que temos, que chegou até nós, e já existe até em português, e ela é de uma profundidade muito grande. Então eu trouxe um pedaço, uma citação com 3 slides que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, e que fala sobre a importância da tradição apostólica, a graça de Deus e o livre-arbítrio. Então vamos lá para que o vídeo não fique longo. As questões que a pregação apostólica nos transmitiu de maneira clara são as seguintes, 2 pontos. Então aqui a gente já nota que eles receberam, esses pastores primitivos, quando a gente lê e faz uma pesquisa séria, a gente enxerga que eles conservavam a pregação, a tradição apostólica, com muito cuidado. Então, ele diz que a pregação apostólica nos transmitiu de maneira clara várias partes da doutrina. E diz assim: depois destas questões, vem as da alma, dotada de inteligência e de vida próprias, será tratada segundo os seus méritos depois que deixar este mundo. Então, todos nós, para os pais da igreja, principalmente esse aqui, Orígenes, e para mim também, que é o meu comentário, e a minha crença, nós somos dotados de alma, alma, corpo e espírito, e de vida próprias, será tratada segundo os seus méritos depois que deixar esse mundo. Então, para Orígenes, para a doutrina de Cristo, nós devemos andar em conformidade com a graça recebida, numa vida e num processo de santidade, santificação. Então ele está dizendo aqui que depois da morte vem o juízo, como nós sabemos, que está escrito na carta de Paulo aos Hebreus. E as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, como disse Jesus, Então as pessoas serão tratadas de acordo com os seus méritos. O que você fez de bom ou de ruim nesta vida. Ou entrará na posse da vida eterna e herdará a felicidade, se seus atos assim lhe fizerem jus. Entendeu? Ele está dizendo isso. Ou então será entregue ao fogo eterno e aos suplícios, se aí a conduzir o peso dos crimes. Mas chegará o tempo da ressurreição dos mortos, quando este corpo que está agora semeado na corrupção se levantará da incorrupção. Ele cita aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 43, que fala da ressurreição, carta do apóstolo. E o que foi semeado na vergonha acordará na glória.
Então ele está tratando aqui do dia do juízo final, que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. Só existe um tribunal de Cristo, que é o dia do juízo final, aonde Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita e os perdidos, os bodes, à esquerda, e vai julgar cada um conforme as suas obras. Então esse é o entendimento de todos os pais da igreja até o 7º século, vamos assim dizer, que eu já estudei isso exaustivamente, que eles entendem que a ressurreição, a segunda ressurreição, que é o dia do juízo final, ela será tanto para os justos como para os ímpios. Todo mundo vai ter que comparecer naquele tribunal de Cristo, onde Jesus vai ser o juiz e vai julgar as pessoas. Então, uns serão levados para os novos céus e nova terra, e outros vão experimentar a segunda morte, que é o lago de fogo. É isso que ele quis dizer aqui. E as pessoas precisam fazer jus, precisam viver uma vida em conformidade com a graça recebida, né? E ele deixa bem claro isso. Aqueles que será entregue ao fogo eterno e aos suplícios, se aí a conduzir o peso dos crimes. Então a pessoa precisa se arrepender, se limpar e viver uma vida nova, sendo uma nova criatura, esquecendo das coisas antigas do velho homem, né? É o que Paulo fala nas suas cartas. Então, se a pessoa se converteu e está indo em direção à luz, que é Jesus, a eternidade, e ela mudar de vida, ela vai entrar na glória. Ela vai tomar posse da vida eterna e herdará a felicidade. Mas aqueles que estão vivendo nos crimes, no pecado, né? Nas obras da carne, e não se arrependerem e mudarem de vida para melhor, serão entregues ao fogo eterno e aos suplícios. Então, primeiramente, ele diz no primeiro parágrafo aqui que a alma é dotada de inteligência e de vida próprias, e será tratada segundo os seus méritos. Foi o que Jesus disse. É o que Paulo diz também na carta aos Romanos, né? É o que Jesus disse. Então, todas as almas são dotadas de inteligência. Então, segundo slide. A pregação eclesiástica também define que toda alma racional possui livre arbítrio. Então, esse negócio, esse tipo de mensagem de interpretação da Bíblia que nega o livre arbítrio, é uma mensagem falsificada. Não é a mensagem de Jesus Cristo. Porque no Antigo e no Novo Testamento são inumeráveis afirmações muito claras de que possuímos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, tanto nas coisas materiais aqui embaixo, né, no nosso mundo, como nas coisas espirituais, para aceitarmos o convite da salvação também. Entendeu? É assim que a igreja primitiva anunciava a boa notícia do Evangelho. Então, toda alma racional, ele está dizendo aqui que a pregação eclesiástica que eles receberam, que ele recebeu dos apóstolos, eles estavam inseridos no 3º século. Mas os pastores do 1º século, juntamente com os apóstolos de Jesus Cristo, eles anunciaram isso, que toda alma racional possui livre arbítrio e vontade, mesmo após o pecado original, né? Então, tirar o livre-arbítrio, a liberdade humana, do dogma cristão, torna a mensagem cristã falsificada. E que não pode dar frutos assim. E que para ela há um combate contra o diabo e os seus anjos. E contra os seus poderes adversos, que querem carregar a alma com pecados, mas que, se nós nos conduzirmos por uma vida reta e prudente, conseguiremos nos livrar dessa mancha. Então o diabo vem nos atacando todo dia, né? Todos os dias, a todo momento, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então, mas se você que é dotado de livre-arbítrio na sua alma, você tem que combater o bom combate, e o diabo e os seus anjos
Eles estão o tempo todo querendo carregar a alma com pecados. Mas que se nós nos conduzirmos por uma vida reta, através do poder da graça, do Espírito Santo de Deus, que graça é o Espírito Santo de Deus, a graça é o Espírito de Jesus em você. Então, se você leva uma vida reta, com os méritos de Cristo, né, e prudente, conseguiremos nos livrar dessa mancha. Portanto, é preciso entender que nós não estamos submetidos à necessidade, a ponto de ser constrangidos de qualquer modo, mesmo quando não o queremos, a fazer o bem ou o mal. Então não é uma questão de necessidade, de determinismos, do acaso, mas sim nós somos dotados de inteligência e possuímos liberdade, livre-arbítrio da vontade. Então você não está submetido a uma escravidão do pecado ao ponto que você não possa responder o convite da salvação, para que você não possa responder e fazer o que a palavra de Deus diz, para que você ande numa vida reta, uma vida prudente. Então você não está submetido à necessidade. Você pode viver uma vida num processo de santificação, com a ajuda da graça, é lógico, do Espírito Santo. Porque sem mim nada vocês podem fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. Jesus disse isso no Evangelho de João, né? Não somos dependentes da graça de Deus. Não estamos submetidos à necessidade de sermos constrangidos de qualquer modo quando não o queremos. Então você faz o mal quando você deixa a sua carne dominar a sua vida, os ditames da sua vida. Você é controlado pela carne. Você está sendo escravizado pela lei do pecado e da morte, como Paulo fala na carta aos Romanos, né? Mas você não precisa viver sendo controlado pela carne. Você tem que assumir o seu livre-arbítrio através do poder da graça de Deus em você para fazer o bem. Ou você faz o bem, ou você vai fazer o mal. Ou você vai estar do lado esquerdo no dia do juízo final, ou você vai estar do lado direito. Só depende de você, com o auxílio da graça de Deus. É isso que esse pastor está querendo dizer. A responsabilidade da salvação é humana. Entendeu? É isso que você deve prestar atenção. Que toda a igreja primitiva anunciou dessa forma. O último slide. De fato, se assumirmos o nosso livre-arbítrio, eu acabei de dizer isso agora, por mais que certos poderes nos ataquem para nos conduzir ao pecado, e outros para nos ajudar na salvação, nem por isso somos obrigados a agir bem ou mal. Então a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Se você assumir o seu livre-arbítrio com ajuda e auxílio do poder de Deus, da graça dele, do Espírito Santo, você vai fazer o bem que quer. Você não será mais controlado pela lei do pecado e da morte, da carne. Como Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, aquela luta entre a carne versus o Espírito Santo. Então, se você se encher do Espírito Santo, você vai fazer o bem que quer e não vai ser controlado mais pela carne. Como opinam aqueles para os quais o movimento e percurso dos astros são a causa dos atos humanos? Isso era na filosofia pagã, antes de Cristo, né? Que a questão do destino, você foi destinado a isso, destinado àquilo, determinismo, você já nasceu assim, pau que nasce torto vai morrer torto. Outros nasceram para a virtude, para a salvação, e outros nasceram para a perdição, porque Deus assim o quis. Ele está dizendo esse tipo de mensagem, de ideia, que já é do mundo filosófico, antes de Cristo. E que parece que isso aconteceu no seio da igreja, né? Então, essa ideia de que uns foram destinados para a salvação e outros foram destinados para a perdição, recaindo toda a responsabilidade em Deus, e o homem não tem parte nisso, porque o homem não possui livre-arbítrio, essa interpretação não é bíblica, não é evangélica, porque é você que é responsável pela sua salvação.
Um homem pode dar um não para Deus, se ele quiser. Porque nós fomos dotados de livre-arbítrio, da vontade. Somos almas, somos pessoas, seres racionais, que têm o poder de dialógico com Deus. Ele nos criou assim, como criou os anjos também, dessa forma. Seres racionais que somos. Foi assim que a igreja entendeu. Foi assim que os primeiros apóstolos e seguidores de Cristo escreveram. E deixaram esse legado na tradição apostólica que esse pastor aqui cita no 3º século. Todos eles comungavam da mesma visão. O homem possui livre-arbítrio. Ah, mas hoje em dia eles estão negando o livre-arbítrio. Estão negando, porque estão na heresia. Porque a doutrina evangélica, a alma, o ser humano, o crente, é dotado de livre-arbítrio. E ele é responsável pelos seus atos. E cada um será julgado de acordo com os seus atos, com as suas obras. Isso está escrito na Bíblia, em diversos textos, né? E é assim que a igreja compreendia, quer dizer, os pais da igreja. Então, não só daqueles que ocorrem espontaneamente, sem relação com o livre-arbítrio, mas também daqueles que estão ao nosso alcance, vindo do exterior ou não. Então, a responsabilidade é nossa, de agir bem ou mal. Você vai agir bem se você for se encher do Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, seu livre-arbítrio vai procurar fazer o bem. Porque o poder de Deus está em você. Mas a responsabilidade de você querer o bem ou o mal é sua, não é de Deus. Deus efetua em nós o tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas ele vai agir em você para fazer o bem quando você quiser fazer o bem. Aí a graça entra em ação. Quando você não quer fazer o bem, você vai fazer o mal. Aí Deus não tem nada a ver com isso. Deus não agiu em você. Isso está escrito na obra de Orígenes, Tratados sobre os Princípios, da editora Paulus, 2012. São Paulo, páginas 49 e 54. Então, trouxe aqui a importância da tradição apostólica que a igreja primitiva, os pastores primitivos, eles traziam nas suas obras. Está escrito aqui, ainda existem outros recortes que falam ainda mais sobre a tradição. Mas a maior importância aqui desses recortes, além dessa, é que ele fala claramente do livre-arbítrio. Mas não só ele. Esse é Orígenes. Agostinho fala do livre-arbítrio, Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, Justino de Roma, todos eles falam, do 1º ao 7º século, falam que o ser humano é dotado de livre-arbítrio, de liberdade, e é responsável por sua salvação. Então eu deixo esse comentário aqui, esse recorte, para que o vídeo não fique longo. Vamos estar comentando mais citações dos pastores primitivos, que eu estudei isso por muitos anos. E se você gostou do nosso comentário, né, sobre a teologia patrística, você se inscreva no nosso canal aqui embaixo, clique no sininho, né, para que você receba as novas notificações, e dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo no WhatsApp, nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Eu vou estar deixando este livro aqui embaixo, na descrição do vídeo, né? Que ele está aqui na Amazon, até com preço promocional. Mas essa obra, Tratado sobre os Princípios de Origem, é importantíssima. E eu acredito que todo cristão deveria ter esse livro de cabeceira. Porque é muito profundo e vai ser muito edificante você conhecer as doutrinas de Cristo. Como é que os pastores interpretavam o Antigo e o Novo Testamento na época da igreja primitiva, aquela que nasceu em Pentecostes. Isso é muito importante, tá? Então eu deixo aqui e muito obrigado pela audiência e até o próximo comentário, se Deus quiser.